E nós podemos ir abrindo as nossas Bíblias em Efésios. Se alguém não tiver Bíblia, ponha a mão no ar, que nós temos ali Bíblias para emprestar, ok? E podem ter uma Bíblia para... A vida é difícil. A vida é dura. É mesmo, é mesmo. Começa logo cedo. Começa logo cedo. Nós vamos falar sobre igreja. Em cada primeiro domingo do mês falamos sempre sobre isto. É um domingo para nos renovar a nossa visão daquilo que a igreja é suposto ser. E nós precisamos disto, de lembrar aquilo que é a igreja. Porque aquilo que é a igreja, o nosso entendimento daquilo que é a igreja, molda completamente o nosso entendimento daquilo que é a fé. Quando nós entendemos mal a igreja, entendemos mal a fé e vice-versa. Não é? E vice-versa. Nós hoje vamos meditar sobre uma passagem que está em Efésios, e podem ir abrindo em Efésios 4, mas antes de chegarmos a Efésios 4, vamos passar aqui num instantinho por Efésios 2, onde a palavra de Deus diz, dirigindo-se aos crentes em Jesus, dirigindo-se aos filhos de Deus, aqueles que puseram a sua fé de uma forma total na pessoa de Jesus Cristo, e diz-lhes que eles já não são estrangeiros. Nós já não somos estrangeiros nem hóspedes. Fazemos parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. E a igreja é isto. A igreja é uma família, é a família de Deus. É uma família cristocêntrica, com Cristo no centro. E temos que entender o que é que isto significa. A igreja é viva. A igreja é viva. A igreja é uma entidade viva. A igreja é uma família é viva. Não é um objeto. A igreja não é um objeto. A igreja não é um edifício. É uma família viva. E composto por muitos membros diferentes, com muita diversidade, com muitas características diferentes. Mas todos com algo em comum. Aqueles que realmente são parte da família de Deus. Tem uma coisa em comum, que une todos, que é o quê? A nossa fé em Jesus Cristo. Isso une todos os que fazem parte da família de Deus. Não só aqui no CRC Gaia, mas por todo o mundo. Amém? Onde Jesus é o centro. Na primeira parte do capítulo 4, Paulo fala sobre amor e unidade. Nós já lemos, já estudamos essa primeira parte do capítulo 4. Até ao versículo 6, e Paulo falou sobre dois pilares fundamentais, amor e unidade. Ele fala de dois pilares fundamentais da igreja, não é? Uma igreja não sobrevive sem amor, e diz Jesus que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Portanto, uma igreja dividida contra si mesma está no caminho da destruição. Não é? Então, amor e unidade. E claro, na segunda parte vamos já falar mais sobre unidade, que é importante percebermos que unidade é esta, mas na segunda parte do capítulo vamos ler Paulo, a partir do versículo 7, ele ensina-nos que nesta família há muitos dons diferentes. Não é? E ele fala de um tipo específico de dons, que são os dons de liderança. E hoje vamos falar sobre isso. Mas todos os dons são importantes, ok? Todos os dons são necessários para a edificação da igreja, para o crescimento da família. Mas ele, neste capítulo, ele fala especificamente sobre dons de liderança. E vamos ler do versículo 7 até ao versículo 16. 7, 16. A cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura: ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que já antes tinha descido ao mais profundo da terra? E esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas, pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Até aqui, passagem com muito para explorar. Mas vamos passar rapidamente porque nós já falamos sobre esta passagem, já falamos também sobre isto e hoje vamos falar desta passagem noutra perspectiva. Mas rapidamente, Deus deu a cada um uma medida, né? A medida do dom de Cristo, deu a cada um graça de Deus na medida do dom de Cristo. Portanto, todos têm graça. Amém? Todos têm graça de Deus, cada um tem os seus dons e todos são importantes. E não é por acaso que Deus levanta pessoas diversas, né? Para a igreja. Porque a igreja precisa dessa diversidade de dons. E quem é que distribuiu esses dons? Nós vemos aqui, foi Cristo que subiu aos céus, né? Ele ascendeu aos céus depois de ressuscitar e depois distribuiu dons aos homens. Né? E ele enviou o Espírito Santo para o Espírito Santo manifestar os dons de Deus na igreja. E há muitos dons diferentes. Nós não vamos entrar nos outros dons, já falamos várias vezes sobre isso aqui, mas vamos falar daquilo que Paulo fala, porque ele fala de um tipo específico de dom, que é este. Que ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Há quem chame os 5 ministérios. Não é? Estamos a falar de um foco aqui nos dons de liderança. Estamos a falar de guias. Estamos a falar de pessoas que são encarregadas por Deus de guiar a igreja. De guiar a igreja na palavra. Para quê? Para quê? Não é para haver uma elite. Não é para, Deus não concede uma elite de pessoas que são superiores às outras. Não. Deus investe pessoas de dom de liderança para guiar e cuidar. É isso que um líder é suposto ser. Para servir. Com que objetivo? Qual é o objetivo? Para quê? Para preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo de Deus, ao constituir líderes, é preparar todos, para que todos possam participar na edificação. Não é para os líderes fazerem tudo aquilo que mais ninguém quer fazer, é para os líderes prepararem os santos para eles próprios estarem capacitados para construírem a igreja, edificarem a igreja. Até chegarmos onde? Qual é o objetivo final? Qual é o objetivo final? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento, ao conhecimento total do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. É este o objetivo. Cristo. A medida completa da estatura de Cristo. É este o nosso foco. Este tem que ser o nosso destino final. Sermos completamente iguais a Cristo. No seu caráter. Amém? No seu caráter. E aí estaremos preparados para não nos deixarmos enganar. Já não seremos crianças que andam ao sabor do vento. Um dia estão para aqui, outro dia estão para ali. Não, temos um foco e nada nos desvia desse foco. Não nos podemos deixar enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. E cuidado, porque a Bíblia diz que até o diabo se transforma em anjo de luz. Até o diabo se consegue transformar em anjo de luz. Portanto, muito cuidado. Não é? Nós temos que ir sempre à palavra. É palavra. É palavra. É a palavra que nos dá discernimento. Então, e nós estamos a ler a palavra. Estamos unidos na palavra. Então a liderança da igreja, para resumir e passarmos ao próximo ponto. A liderança é um dom de Deus
dado por Deus, distribuído por Cristo, que subiu aos céus para distribuir, é instituída por Deus. É Deus que concede. Vejam isso no versículo 11. Ou constitui, concede ou constitui, depende da tradução. É Deus que constitui, é Deus que concede. E são pessoas chamadas por Deus para preparar os santos. É para preparar os santos. É para capacitar todos, para todos participarem. E para edificar o corpo até à maturidade que é Cristo. Então os líderes na igreja, estou a incluir, não vamos estar a entrar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Podíamos dizer várias coisas sobre cada um destes ministérios, mas vamos só dizer que são pessoas que têm a função de cuidar e guiar segundo a palavra de Deus. Ok? Vamos só ficar assim. E os líderes são como... não é por acaso que aqui é usada a palavra pastor, né? São como pastores para nos guiar a nós ovelhas. Todos os pastores têm que ser ovelhas. Eu tenho que ser ovelha. Sou pastor, mas eu tenho que ser ovelha. Porque um pastor que não é ovelha não tem autoridade para ser pastor. Um pastor que não segue não tem autoridade para ser pastor. Porque com que cara é que um pastor vai dizer às ovelhas para seguirem se ele próprio não segue? Então eu tenho liderança espiritual sobre a minha vida. Eu tenho um pastor, que é o pastor João Martins, quase toda a gente aqui conhece, que é uma pessoa a quem eu presto contas. A quem eu peço conselho. Eu não ando aqui a inventar. Às vezes invento. Sou humano, não é? Também erro. Mas tento por todos os meios, não fazer isso. Não é? E pedir conselho e deixar-me guiar também. Então, líderes são imperfeitos. Deus não chama pessoas perfeitas. E está aqui o primeiro ponto. Ele nunca chama pessoas perfeitas. Nunca. Não é? Só chamou um, que era ele próprio, que foi Jesus. Não é? O resto é tudo imperfeito. Aliás, Paulo fala de vasos de barro. Nós somos como vasos de barro. O barro é assim rude. Não é? Não tem assim muita beleza. Não é? O que é belo é o que está lá dentro do vaso de barro, que é o Espírito de Deus. Então, pessoas imperfeitas, mas têm um testemunho de fé, de perseverança, uma vida de fidelidade à palavra, obviamente. Não é? Há qualificações. Não é dizer que eu sou imperfeito, não é ter uma justificação para toda a porcaria, passo a expressão, que se quiser fazer. Não é? Há que haver uma fidelidade à palavra de Deus, e fidelidade também é dizer, olha, eu posso estar errado, posso errar, mas eu tenho que tomar as decisões e tenho que ser eu. Não é? E Deus vai julgar, eu tenho que prestar contas a Deus. Ele vai me dizer. Mas são dirigidas pelo Espírito Santo. Em oração. A vida de um líder tem que ser fundamentada na oração, numa vida de oração e de leitura da palavra. E é isso. E eu não estou a falar só de mim, eu sou o pastor da igreja, por acaso sou o único pastor aqui ordenado, digamos assim, mas há muitos líderes aqui no nosso meio. Não é? E Deus chama muitos para liderar, com muita responsabilidade até. Então, liderança, dom de liderança, já resumimos aqui a mensagem desta parte do capítulo, e vamos ver agora 4 formas erradas de entender isto. Já vimos a forma certa, vamos ver 4 formas erradas. Que é o que nós temos visto. 4 formas erradas que dão origem a 4 entendimentos errados do que é a igreja. E os irmãos, muitos de vocês já conhecem. Igreja centro social, igreja empresa, igreja religião e igreja do eu. Todos estes maus entendimentos, nós todos somos vulneráveis a eles. Todos nós. Todos nós, muito facilmente, damos por nós com um entendimento errado. Porque nós somos vulneráveis a isso. Todos nós somos muito propensos a entender mal. Por isso é que precisamos da palavra de Deus para entender bem. Não é? Se nós não fôssemos propensos a entender mal, não precisávamos da palavra. Entendíamos logo bem. Só que como nós somos propensos a entender mal, precisamos da palavra de Deus para renovar o nosso entendimento. Então vamos ver como cada um destes tipos, destes entendimentos errados de igreja, distorce o nosso entendimento daquilo que Deus entende como dom de liderança na igreja. Vamos ao primeiro. Igreja centro social. Se somos uma igreja centro social, a verdade não é importante.
A liderança numa igreja centro social não tem autoridade. Não tem autoridade porque a verdade não é importante. Nós só temos autoridade na verdade. Só a verdade é que nos dá autoridade. Ninguém tem autoridade pela mentira. A mentira não dá autoridade a ninguém. Pelo contrário. E nós todos sabemos, conhecemos exemplos de políticos, por exemplo, que são apanhados a mentir e o que é que lhes acontece? Perdem a autoridade. Porque mentiram. E ninguém lhes reconhece a autoridade. Então nós só podemos ter autoridade na verdade. E se nós somos só um grupinho social, se somos só um encontro de pessoas unidas, somos só um encontro de pessoas unidas para nos socializarmos, não é? Para socializarmos, só para sermos um clube. Se nós somos só isso, então vamos estar unidos em torno disso, em torno do encontro e não em torno da verdade. Não sei se me estou a conseguir explicar. A unidade só é boa em torno da verdade. A unidade só é boa se for na verdade. Certo? Os irmãos estão a processar. Só vale a pena estar unido se for na verdade. O que é que vale estar unido na mentira? Não é? No casamento, por exemplo, na família. Se há mentiras entre o casal, se há mentiras na família, que unidade é essa? É falsa. É falsa, é aparente. Então só a verdade é que só faz sentido falar de unidade na verdade. E quem é a verdade? Cristo. Não é? Por isso é que todos cheguemos. Por isso é que o objetivo é chegarmos à unidade da fé. Unidade em quem? Em Cristo. Unidade no conhecimento do Filho de Deus. Só aí é que vale a pena estar unido. Porque senão a unidade até é má. Muito má. Quando estamos unidos por coisas que são falsas. Isso é mau. Não é? Já Paulo dizia que a ceia era celebrada para o mal. Quando estávamos a celebrar a ceia. A reunião, em vez de ser para o bem, era para o mal. Porquê? Porque a verdade não estava lá. Não havia entendimento da verdade. Então o objetivo não é estarmos todos unidos só para socializarmos. Isso não é o objetivo. É importante estarmos juntos. É importante passarmos tempo juntos. É importante conhecermos, sermos amigos. Mas isso não basta. A igreja é uma família unida, mas é com Cristo no centro. É com a verdade no centro. Tudo o resto é mau. Tudo o resto é falso. E os líderes? Qual é a função dos líderes? Apontar sempre para a verdade da palavra. Sempre. Promover unidade. A função dos líderes é promover unidade, mas unidade aonde? Na verdade da palavra. Na verdade da palavra. E temos que recusar outros tipos de unidade. Outros tipos de unidade que são falsas. Nós não queremos unidades falsas. E nós precisamos disto, nós precisamos de entender isto. A família onde Cristo é o centro, precisam de líderes cristocêntricos, centrados na palavra. Não é a função primordial de um líder, não é agradar a toda a gente. Não é agradar a toda a gente. Manter toda a gente amiga, manter toda a gente junta. Não. Mais uma vez, quando celebramos a ceia, Paulo estava a dizer que até é bom que haja diferenças para se perceber quem são os verdadeiros crentes. Prestamos atenção a essa parte. Não é? Eles estavam divididos, isso é mau. Mas Paulo diz, mas até é bom para se perceber quem são os verdadeiros. Não é? Estamos a ser desafiados pela palavra. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que a gente pense. Deus quer que a gente pense pela palavra. O problema, todos nós queremos líderes assim, não é? Não queremos líderes que só queiram agradar a todos. Porque quem quer agradar a todos, não é? Imaginem uma família onde os pais só querem agradar aos filhos. Como é que vai ser isso? Como é que vai resultar isso? Vamos criar putos mimados, não é? Vamos criar
como é que se diz? Pestes, né? Que acham que eles são o centro do mundo. Não pode ser, isso não pode ser. Todos nós queremos líderes que não tenham esse desejo só de agradar a toda a gente. Não é? Menos quando as pessoas a quem os líderes não agradam somos nós. Estou a falar no plural, nós. Porque eu sou feito da mesma massa que toda a gente. Então essa é a nossa tendência. Todos nós queremos líderes fortes que não tenham só o objetivo de agradar a toda a gente, menos quando as pessoas a quem os líderes não agradam somos nós. Aí já não gostamos muito. Porquê? Porque é a nossa carne. É normal. É a nossa carne. Isto faz parte da nossa humanidade, mas temos que lutar contra isso. Perceber isso e lutar contra isso pelo poder do Espírito Santo. Eu lembro-me com o nosso pastor, meu pastor, aqui na igreja, uma vez, eu tinha responsabilidades, eu era líder de jovens, era líder de adolescentes, e eu tinha várias, discordávamos. Eu discordava com ele, não era com mais ninguém, era com ele. Quando eu discordava com ele, era com ele. Ninguém aqui me viu a falar do pastor Ari, a dizer que ele fez isto e eu acho que não deve fazer, e papapá. Eu falava com ele. E uma vez eu lembro que eu tinha ideias muito... Não, isto é mesmo isto que importa. Ideias para o ministério, dos adolescentes, neste caso. E então eu falei com ele e ele não estava muito numa. E eu vou escrever um e-mail, vou-te explicar. Escrevi um e-mail tudo direitinho, a dizer é assim, eu acho que tem que ser assim e tal. E ele, ok, vou pensar. Depois veio falar comigo e disse, acho que não, vamos fazer de outra maneira. E eu, ele não entendeu. Mas é assim, isto faz parte. Temos que avançar. Não podemos achar que vamos ser sempre agradados. E quando não nos agradar, nós, claro, somos seres pensantes. Podemos contrapor, podemos argumentar, podemos dizer o que pensamos. Não é uma ditadura. Né? Mas no fim, temos que reconhecer que há alguém que Deus levantou para tomar decisões e temos que confiar. Até ao dia que a pessoa mostre que não é digna de confiança. Aí já é outra coisa. Já vamos falar disso. Então, se formos uma igreja centro social, queremos líderes para manter uma comunidade unida, né? Mas se formos uma igreja, uma família cristocêntrica, queremos líderes que sejam centrados na palavra que revela Cristo. Próximo. Igrejas empresa. Se formos uma igreja empresa, os líderes são só assalariados. São gestores. Não é? É alguém que é pago para gerir. Não é? Numa empresa é assim. Não é? O CEO, não é? O pastor é como o CEO. Não é? O diretor. É o diretor. É aquele que é pago para fazer um trabalho e responsável pelo lucro da empresa. Aqui o problema é o contrário da igreja centro social. Na igreja centro social, o que importa é sermos todos amigos e mais nada. Na igreja empresa, o que importa é funcionar e não vale a pena, não é importante ser amigo ou deixar de ser amigo, conhecer. O importante é sermos todos pecinhas na máquina para tudo funcionar bem. Não é? É outra distorção. É uma distorção diferente da verdade. Se formos uma igreja empresa, o papel do líder não é edificar uma família, não é construir uma família unida na verdade, unida no amor, mas que seja uma família, mas que seja um grupo que funcione. Seja algo que funcione, que atinja objetivos. Os líderes têm que ser super eficientes, são assalariados, estão a ser pagos. Se falham, temos que procurar outros que trabalhem melhor. Se os líderes não estão a fazer aquilo que nós achamos que devem fazer com o salário que lhes damos, então está na hora de procurar outros. É a mentalidade da empresa, não é? Nas empresas, o responsável é sempre o primeiro a cair. Quando as coisas correm mal. É sempre o primeiro a cair. É uma mentalidade, uma filosofia que é muito popular, particularmente nos Estados Unidos. Há muita coisa boa nos Estados Unidos. Mas também há coisas... há muito esta mentalidade da empresa. E há um autor que diz isto: tudo sobe e desmorona na liderança. E isto tem muito que se lhe diga, não é? Tudo sobe e desmorona na liderança. O que é que isto significa? Que o líder é responsável por tudo. Se a vida de alguém corre mal e essa pessoa não está
a produzir bem, o líder é o responsável. O que é que acontece nos clubes de futebol? Também são empresas. Os treinadores. Quando um jogador joga mal e a equipa perde, de quem é a culpa? O jogador também é falado, mas quem é que paga o pato? É o treinador. Vai à vida. Vai ele embora e vem a outro. Não é? Porquê? Porque há esta ideia que tudo é responsabilidade de quem lidera. Irmãos, claro que quem lidera tem uma enorme responsabilidade. Uma enorme responsabilidade. Uma enorme influência, um enorme impacto. Aquilo que alguém que está em liderança faz tem muito mais impacto, bem ou mal, tem muito mais impacto do que alguém que não tem essa responsabilidade. Não é que seja mais importante, mas é assim. Quanto maior a responsabilidade, mais grave. Não é? Ou melhor, não é? Mais grave se for um erro, ou mais impacto tem, mais fruto se for uma coisa boa. Porque é um nível de responsabilidade. Agora, na igreja, na família, cristocêntrica, cada um é responsável por si, também. Também. Irmãos, em última análise, não são os líderes que tomam decisões pelas pessoas. Nós vemos isso na Bíblia. Nós podemos ter um líder que é tudo... Nós podemos ter um líder que é tudo o que a Bíblia diz que um líder deve ser. Podemos ter um líder que é tudo aquilo que a Bíblia diz que um líder deve ser. E ter um povo que é tudo menos aquilo que Deus diz que o povo deve ser. É isso? Concordam? Se não concordam, escrevam aí. Podemos ter um líder que é tudo o que a Bíblia diz que um líder deve ser e um povo que é tudo o que a Bíblia diz que o povo não deve ser. Temos exemplos na Bíblia disto. Temos exemplos na Bíblia. Líderes fiéis, povo rebelde. Querem um exemplo? Rápido. Sabem quem é este? Não é Moisés. Sabem quem é? Profeta Jeremias. É um quadro de Rembrandt, de 1630. Está a chorar. Porquê? Porque é o profeta chorão. E porquê é que ele é chamado profeta chorão? Porque ele sabia o que ia acontecer, sabia que Deus ia trazer julgamento sobre o reino de Judá, sabia que o povo estava no caminho da destruição, falou, profetizou, pregou, exortou, fez tudo o que tinha que fazer da parte de Deus, honrou o chamado de Deus. O que é que aconteceu ao povo? Não quis ouvir, não quis obedecer e foi destruído. E a culpa foi de Jeremias. Nem tudo sobe e desmorona por causa da liderança. Calma. Calma. Não é? E não temos que ficar em Jeremias. Jesus. O que é que Jesus disse ao povo? Vocês procuram por comeram até ficar satisfeitos e não por compreenderem o significado dos meus sinais. Ou seja, havia muitas pessoas que seguiam Jesus e que nunca o compreenderam. Só andavam atrás das suas necessidades. E a culpa é de Jesus. Jesus é que não há nenhuma questão, não é? Não há nenhuma questão. E o próprio Deus Pai, nós vemos isso no Velho Testamento também. Deus disse, estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde que andava por maus caminhos, seguindo apenas os seus planos pessoais. Deus, o perfeito líder, o perfeito pastor, estende as suas mãos a um povo rebelde. Que é quem? Nós. Nós somos esse povo rebelde a quem Deus estende as mãos. E a culpa não é de Deus, a culpa não é dele. De nós tomarmos decisões que não são aquilo que ele deseja para nós. Mais uma vez, os líderes não podem deixar de ter consciência da sua enorme influência e responsabilidade. E não estou a dizer isto para tirar a responsabilidade dos líderes. Estou a dizer isto para equilibrar as coisas. Porque os líderes têm muita responsabilidade, mas no reino de Deus, na família cristocêntrica, cada membro é responsável por si. Enfim, e depois isto também há nuances aqui, há nuances. Não é? Há nuances. Porque há membros muito imaturos, não é? Que acabaram de chegar, que não têm entendimento, que estão ali e aquilo que o líder faz é
essa pessoa pode desistir da igreja às vezes porque chega e a igreja está um caos e a culpa até pode ser do líder e essa pessoa vai embora e desiste da igreja. E qual é a responsabilidade dessa pessoa? Não é tanta como se for alguém que tem conhecimento da palavra, né, e que se deixa influenciar até por mau comportamento do líder e toma decisões na sua própria vida com consciência do que está a fazer. Não é? Há muitas nuances aqui, mas não nos vamos prender nas nuances. Então, o que é que se exige de um líder? Paulo informa-nos na palavra de Deus. Todos nos devem considerar como quem está ao serviço de Cristo e encarregados de anunciar os mistérios do plano de Deus. Ora, o que se exige a uma pessoa destas é que seja fiel. É que seja fiel. Fiel. Fiel a Deus, fiel à sua palavra. Está aqui o resumo. Não é? O resumo. Não perfeita, mas fiel. Mas fiel. Paulo, onde é que está? Paulo, a igreja em Corinto era uma igreja caótica. E onde é que nós vemos Paulo? Onde é que Paulo chama o pastor da igreja em Corinto à responsabilidade pelo caos da igreja? Onde é que está? Conhecem essa passagem? Onde Paulo chama o pastor da igreja e diz: tu és responsável pelo que está a acontecer aqui, este caos todo. Conhecem isso? Sabem porque é que não conhecem? Porque não está lá. Porque não está lá. Nem sequer sabemos quem era. Provavelmente havia vários presbíteros ali. Não sabemos quem era. Paulo escreve para a igreja toda na sua carta. E chama à responsabilidade cada membro da igreja. Apesar de sabemos que os líderes têm mais responsabilidade. Mas cada um tem que assumir a sua. Se formos uma igreja empresa, vamos culpar o líder de todas as nossas falhas, todas as nossas decisões, todas as decisões de toda a gente. É culpa dele. Porque ele é que é o CEO. A máquina não está a funcionar, é ele. Ele é o treinador. Se há um jogador, se há um guarda-redes que sofre um frango, né, o treinador é que paga, porque a equipa perdeu. Então, se formos uma igreja empresa, vai ser assim. Irmãos, outro exemplo de família. Há pessoas que tiveram pais que foram muito maus pais. Certo? Não é o caso de muitos de nós, graças a Deus. Mas há pessoas que têm essa experiência, infelizmente. Não é? E que por causa disso, e que seguem o exemplo desses pais. Há pessoas que tiveram muito maus pais, um mau ambiente familiar, pais irresponsáveis, pais que não cuidaram, pais que abusaram até, e por causa disso fazem o mesmo. De quem é a responsabilidade? Os pais tinham responsabilidade. Obviamente. Um pai tem muita responsabilidade. Mas e as decisões que foram tomadas depois? Cada um vai ter que responder por si, irmãos. Nós não nos podemos desculpar com as falhas dos nossos pais. Não vamos ter essa possibilidade diante de Deus. Não vamos. Isso é sacudir a responsabilidade. Sacudir a água do capote, como nós dizemos. E numa família cristocêntrica, cada um assume a sua responsabilidade como membro da família. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Cada um tem que assumir a sua. Quem está em liderança tem que ser o primeiro a assumir a responsabilidade. Mas quem é membro e não tem esse chamado de Deus para a liderança, tem que assumir também a sua. É preciso 2 cegos para cair no abismo. É preciso o cego que guia e o cego que segue. É preciso 2 cegos para cair no abismo. Ambos estão mal, mas cada um tem a sua responsabilidade, não é? Vamos à terceira, andando. Igreja, religião. Somos uma igreja religião, queremos que os líderes façam o quê? Para já, queremos que os líderes sejam perfeitos, porque é o sacerdote. O sacerdote não pode falhar. Não é? E tem que cumprir todas as regras. Mas são regras que os próprios líderes muitas vezes inventam. Não é? E é ótimo isso. Para controlar é ótimo. Inventar assim uma lista de regras fáceis de cumprir, que eu cumpro todas, porque são fáceis de cumprir, e então eu sou o perfeito, porque cumpri as regras todas que eu próprio inventei, não é? Ou que eu escolhi, ou que eu selecionei, não é? Segundo a minha conveniência, cumpro isso tudo,
e então aí eu sou Deus. Não é? Eu sou perfeito e desgraçados dos outros que falham em cumprir aquelas regras que eu defini ou que eu selecionei. Não sei se me estou a conseguir explicar. Não é? E há muitas regras por aí. Muitas regras. Não é? Há pessoas aqui que vieram de contextos onde havia um código de vestuário muito rigoroso. Não é? As mulheres têm que usar saia. Há lugares assim. Não é? As mulheres têm que usar saia comprida. Não pode ser curta. Saia comprida. Não é? O pastor tem que usar fato e gravata. Senão a santidade está ali muito fraca. Não é? Há pessoas aqui que vêm de contextos onde não é permitido, por exemplo, ouvir música que não seja cristã. Ou ir ao cinema. Ver um filme que não é cristão. Ou não beber álcool. Não é? Também é uma regra que vale para todos. E nas igrejas de religião, o foco está aí. O foco está nestas regras. São regras externas. Todas elas têm isso em comum. Já repararam? São coisas externas. Coisas fáceis de fazer. É fácil. É fácil não beber álcool. É fácil ouvir um certo tipo de música. É fácil vestir de uma certa maneira. Isso é facílimo. O que é difícil? As partes mais importantes da lei de Deus. Quais são as partes mais importantes da lei de Deus? Jesus diz aqui em Mateus 23, 23. Ele diz: ai de vós, doutores da lei, fariseus fingidos, dão a Deus a 10ª da hortelã, do endro, dos cominhos e põem de lado as coisas mais importantes da lei. As coisas mais importantes da lei. Tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir, sem desprezar as outras. Jesus estava a falar para os judeus. Há muita coisa da lei dos judeus que nós não temos que cumprir. Não é? Porque Jesus ele veio trazer um Novo Testamento. Por isso é que se chama Novo Testamento. Não é? As leis cerimoniais, dos sacrifícios, a lei do sábado, de guardar um dia da semana, tudo isso Jesus veio mudar. Não é? E muitas outras. Não é? Agora há coisas que nós temos de cumprir. Há coisas que temos de cumprir. Não é? Que fazem parte da nossa vida aqui na Terra. Não é? Por exemplo, não roubar. Não é? É uma lei, temos de cumprir. É para todos, não é? É para todos, roubar é sempre mau. Certo? E várias outras coisas, não é? Mas não vamos agarrar-nos a essas coisinhas que nós conseguimos cumprir facilmente. Não dizer palavrões, não é? É feio dizer palavrões e é discurso que não é um discurso que reflita, não é? Que reflita o caráter de Deus. Não é? São palavras que não edificam. É mau. Mas não nos vamos prender a essas coisinhas e achar que somos muito bons e muito santos só porque cumprimos essas coisas todas. Não é? E depois esquecemos das partes mais importantes. A justiça, a misericórdia. E se somos uma igreja religião, nós queremos é que os líderes nos apontem para estas coisas fáceis de cumprir. Queremos que os líderes nos deem assim uma lista de coisas que podemos e não podemos para facilitar a nossa vida. Porque assim eu não tenho que ser maduro, eu não tenho que examinar, eu não tenho que pensar, basta obedecer. Nas igrejas de religião é isso, eu não tenho que pensar, só tenho que obedecer. E nós queremos, nas igrejas de religião, se somos uma igreja de religião, queremos assim, não queremos saber da integridade do líder, se ele tem o coração assim ou assado. Queremos ver como é que ele se veste e que ele nos diga assim, que ele fale bem, né? Que fale bem, que seja eloquente, que saiba pregar bem, que nos dê assim uma manhã de domingo inspiradora. O resto que ele faz em casa dele é com ele, né? Não vamos tocar no ungido do Senhor. Já ouviram esta expressão? Não se pode tocar no ungido do Senhor. Sabem de onde é que isto vem? Do ungido do Senhor. Vem de 1 de Samuel 26. Podemos abrir? 1 de Samuel 26, versículo 6. David chamou Aimeleque o Hitita e Abisai, filho de Seruia e irmão de Joabe, e perguntou-lhes: quem entre vós quer vir comigo ao acampamento onde está Saul?
Abisai respondeu-lhe: vou eu. E naquela noite David e Abisai foram ao acampamento. Saúl estava lá a dormir, tendo a lança espetada na terra, junto da cabeceira. Abner e os soldados dormiam à volta dele. Abisai disse a David: Deus pôs hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me matá-lo agora mesmo, cravando-o na terra com a sua própria lança. Basta um só golpe, nem são precisos dois. Mas David disse-lhe: não o mates, porque ninguém pode levantar a mão contra o rei escolhido pelo Senhor sem ser castigado. Ninguém pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Juro-te, será o próprio Senhor a tirar-lhe a vida, seja por morte natural, seja em combate. O Senhor me livre de ser eu a matar o rei que ele escolheu. Levemos apenas a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos embora. Estas palavras de David são usadas nas igrejas de religião, em particular, nas igrejas que vestem muito que vestem muito este tipo de entendimento de igreja, são usadas para quê? Para os líderes serem intocáveis, não é? Para os líderes fazerem o que quiserem, viverem da maneira que quiserem, que ninguém pode questionar, porque é ungido do Senhor. E a Bíblia diz-nos para obedecermos aos líderes. Sabiam? Está escrito. Não estou a inventar. Hebreus 13:17 diz: tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-nos. Porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso não vos serviria de nada. Então, como é que a gente navega nisto? Por um lado, há gente que se aproveita de ser o ungido do Senhor para viver da maneira que quiser, sem ninguém poder questionar. E por outro lado, a Bíblia diz-nos para obedecermos aos líderes. É difícil, não é? Sair daqui. Irmãos, os ungidos do Senhor não estão imunes a ser repreendidos. Querem um exemplo? David foi repreendido pelo profeta Natã, quando ele cometeu adultério e matou. O que é que o profeta Natã lhe disse? Pecaste. Não é? O que é que foi, irmão Mário? Esse homem és tu. Esse assassino, esse adúltero és tu. Então os ungidos do Senhor não estão imunes à repreensão. Quando há coisas para dizer, para questionar, há que dizer. Mas para quem está a cuidar do rebanho, quem se preocupa com o bem do rebanho, é digno de honra, de obediência, na medida em que está a cuidar do rebanho. Eu sei que isto é controverso, mas é a palavra de Deus, irmãos. Isto obriga-nos a andar aqui na corda bamba. Obriga-nos a andar na corda bamba. Mas é isso que nós queremos. É isso que nós queremos que os nossos filhos, quem tem filhos, não é? Façam connosco, não é? Queremos que os nossos filhos... eu não quero que o meu filho ache que eu sou perfeito. Ele sabe que eu não sou perfeito. Não é? E se ele me dizer, tu me estás a dizer, tu também fazes. Aí, às vezes, eu vou-lhe dizer. Às vezes é para manipular, não é? Mas às vezes eu vou-lhe dizer, é verdade, olha, é verdade. Mas eu estou no processo também de querer crescer. Não é? Mas eu quero, eu espero dele que ele me obedeça na mesma. Não é? Mesmo que eu seja imperfeito. Eu espero que ele confie em mim, na medida em que eu sou digno de confiança. Mais uma vez, quando uma pessoa deixa de ser digna de confiança, aí não pode esperar a obediência de ninguém. Então o que nós temos de pensar é digno de confiança ou não é? Se não é, temos um problema, irmãos. Temos um grande problema. Aí, se não é digno de confiança, o líder é desqualificado. E aí sim, é preciso arranjar outro. Ou, pelo menos, tomar alguma medida. Aí sim. Agora, é digno de confiança, mesmo não sendo perfeito? Então, a palavra de Deus diz para obedecer. E confiar. Vamos avançar. Eu tinha outras coisas para dizer, mas como a hora vai adiantada, vamos para a próxima destruição. Igreja do eu. Somos uma igreja do eu. Que líderes é que nós queremos? Líderes segundo o nosso coração. Não é? Segundo o nosso coração. Queremos que agradem àquilo que nós desejamos e esperamos em nós mesmos. Segundo a Timóteo,
2 Timóteo 4, 3, 4, diz o seguinte: há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a sã doutrina, mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, hão de ir à procura de muitos mestres. Então, ir à procura de mestres segundo aquilo que nós desejamos ouvir. Isto é uma tendência do nosso coração. Nós temos este problema. Mais uma vez, todos nós queremos uma liderança forte, só não queremos é obedecer a ninguém. Porque é da carne, irmãos. Eu também não quero, também não gosto de obedecer. Principalmente quando eu discordo. Não gosto. Mas aí é que se vê, não é? Aí é que se vê. Porque é fácil obedecer quando se concorda. E qualquer um faz isso. Mas obedecer quando se discorda, aí já exige maturidade. Sem queixumes, como diz ali. Vamos ver um vídeo. É um vídeo muito curtinho. Okay? Muito curtinho, são 17 segundos. Portanto, não se preocupem que já vamos terminar. Mas é um vídeo interessante para nós. Tem a ver com isto. I got away with everything under the last boss, and it wasn't good for me at all. So I want guidance. I want leadership. But don't just boss me around, you know? Lead me. Lead me when I'm in the mood to be led. Conhecem o The Office? É um humor muito, muito bom. Põe outra vez. Vamos ver só mais um. Para prestarem atenção. I got away with everything under the last boss, and it wasn't good for me at all. So I want guidance. I want leadership. But don't just boss me around, you know? Lead me. Lead me when I'm in the mood to be led. Então, isto é o ser humano, não é? Obviamente, um líder deve ser mais... Não se espera de um líder, segundo a Bíblia, que seja autoritário e ditador. Só sempre a dar ordens a toda a gente, de qualquer maneira. Não se espera isso. Mas isto de querermos ser liderados, quando estamos na disposição de ser liderados, ou quando nos apetece ser liderados, isto é super interessante, não é? Nós somos assim. A igreja do eu a igreja do eu só tem os líderes que quer ter. Tem os líderes que quer ter. Escolhe os seus líderes. Não é? A igreja de Cristo tem os líderes que Deus quer. Que é diferente. Agora, não podemos escolher os nossos líderes. Que é isto? Quem é que os vai selecionar? A resposta é esta. A Igreja de Cristo reconhece os líderes que Deus quer constituir, que Deus quer conceder, não os escolhe. Nós oramos, Senhor, levanta líderes para a Igreja. Oramos assim ou oramos, Senhor, eu vou levantar um líder para a Igreja? Quem é que nós queremos que levante? Nós ou Deus? Quem é que manda na Igreja? Nós ou o Espírito Santo? Então quem é que tem de escolher os líderes? O Espírito Santo. E nós fazemos o quê? Reconhecemos. A Igreja tem essa função muito importante. Tem que reconhecer e, de uma certa forma, escolher. Mas é sempre com a direção do Espírito Santo, que é quem é suposto mandar na Igreja. E uma família cristocêntrica quer aquilo que Deus quer. Uma família cristocêntrica entende que não pode haver igreja sem uma liderança. Sem uma liderança que não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que o meu eu deseja. E quando os líderes erram, aí Deus está a trabalhar também. Ou acham que Deus para de trabalhar quando os líderes erram? Deus não para de trabalhar. Não é? Aí Deus quer o quê? Olha, quer que a gente perdoe os líderes, por exemplo. Não é? É bom que eles peçam perdão. Às vezes a gente acha que eles erraram e não sei, às vezes não é bem assim. Mas às vezes é, ou às vezes não é, e às vezes é. Então isto é tudo muito... É como nós em nossa casa, não é? Eu às vezes peço desculpa ao Guilherme, outras vezes não peço. Desculpa, filho, estou aqui a expor. Não gosto de fazer isto. Mas é assim. Não é? E nós devemos pedir desculpa aos nossos filhos. Certo? É importante nós fazermos isso quando erramos.
Isso é de líder. Isso é de líder. Saber reconhecer o erro. Mas às vezes eles acham que nós erramos e nós achamos que não. Não é? Também acontece. Por exemplo, quando vem a disciplina, não é? Não é? Normalmente os filhos acham sempre que os pais estão a errar quando estão a disciplinar. Não é? Alguma vez eles dizem, muito bem, olha, estás a fazer bem, obrigado por me disciplinares, obrigado. Não, eles nunca concordam, acham sempre que os pais estão a errar. Não é? Então, isto é muito do Espírito, irmãos, é muito do Espírito. Temos todos que estar sensíveis ao Espírito de Deus. Aprender a obedecer faz parte do amadurecimento. O nosso eu não gosta, o nosso eu detesta. Esta palavra, aliás, faz-nos comichão. Não é? Quando se fala em obedecer, para nós faz-nos logo comichão. Porque nós estamos numa cultura onde obediência e submissão são palavras malditas. Ninguém quer ouvir falar sobre isto. Submissão. Não, isso não. Ninguém. Submissão para ninguém. Submissão é abuso. É isso que se entende. E é verdade que muita gente abusa da autoridade. Mas nós não podemos, por causa do abuso de uns, deixar de ouvir a palavra de Deus dizer-nos aquilo que está certo. Às vezes, por causa do abuso, nós mandamos tudo fora. Não pode ser. Nós temos que saber separar o abuso daquilo que é correto. Funciona muito com o dinheiro também, porque muitos abusam da parte financeira e lucram à custa dos fiéis. Não é? Nós já não queremos dar nada, porque temos essa ideia de que é tudo abuso. Não, não é tudo abuso. Temos que saber separar as coisas, irmãos. E voltamos sempre ao nosso centro. Não é? É Cristo. É assim que acaba esta passagem. Todo o corpo, é nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Irmãos, é nele. É nele que todo o corpo tem que se manter firmemente unido pelas articulações que o sustentam. E receber força. Nós precisamos da força de Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida, para nós sabermos navegar nisto, nas nossas relações com a autoridade, relações com a hierarquia. É sempre muito complicado. Então, quando vimos de contextos familiares onde isso é disfuncional, aí é que é. Encarar a autoridade é sempre complicado. Mas quando vimos desses contextos, muito mais complicado é. Porque alguém abusou da autoridade e nós vivemos isso. Não é? Ou alguém se demitiu da autoridade, também acontece. Alguém negligenciou a sua função de autoridade. E nós trazemos isso para as nossas relações com figuras de autoridade. Irmãos, Deus, nós temos que ir a Cristo para Ele renovar o nosso entendimento, para Ele curar os nossos corações e para Ele nos livrar de todos os entendimentos tóxicos que nós temos e errados que nós temos da palavra de Deus e da forma como Deus quer estruturar a sua igreja, a sua família. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar neste sentido para que Deus nos dê graça para sermos líderes. Olha, o dom de liderança é de todos, pelo menos nas famílias, todos os pais têm chamado para ser líderes. Não é? Há que saber guiar a família. Há que saber pastorear a família. Não é o pastor da igreja que vai pastorear a tua família. Quer dizer, vai pastorear, não é? Mas a tua responsabilidade é principal. Se o meu filho errar, eu não vou culpar ninguém da igreja. Não é? Se ele errar na sua caminhada, não é? Eu tenho que pensar em mim, se eu tenho a consciência limpa, se eu fiz o que é certo, e depois tenho que pensar, esta foi a decisão dele. Não vou estar a culpar o líder A, B ou C que não fez e não aconteceu. Eu sou o pastor da minha casa. Então o primeiro responsável pela minha casa sou eu. Sou eu. Então, pais, líderes, cuidadores, guias espirituais, essa função é para nós. E na igreja, na família, que é a igreja de Cristo, Deus constitui e concede pessoas com esse dom específico. E nós precisamos de entender como nos relacionarmos à maneira bíblica, à maneira de Cristo com essas pessoas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos abençoas e Tu nos falas através da Tua palavra, Tu nos desafias, Senhor. Nos desafias para a transformação, Senhor. Nos desafias para nós aprofundarmos, para não ficarmos na superfície, Senhor. Mas irmos à Tua palavra e entendermos, Senhor, todas as perspectivas que Tu nos dás, Pai.
para nós construirmos uma teologia cristocêntrica, Senhor. Para nós construirmos um entendimento onde Cristo é o centro e não nós, e não o nosso eu. Senhor, ajuda-nos como igreja a olhar para a Tua Palavra, Senhor. A estarmos unidos à volta da Tua Palavra que revela Cristo. Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, não o nosso, não o nosso nome, não o nome da nossa placa lá fora, não o nome de cada um de nós, não o nome do líder A, B ou C, Senhor, mas o Teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, forma-nos, fala-nos, transforma-nos, Senhor. Todos nós precisamos, todos somos feitos da mesma massa, todos temos temos muitos problemas semelhantes, Senhor, e todos precisamos da Tua graça, Senhor. Todos precisamos desesperadamente da Tua graça, Senhor. Dá-nos crescimento, dá-nos maturidade, Senhor, a cada um de nós. Senhor, e renova as nossas forças. Como cantávamos, renova-nos, Pai, para não desistirmos, Senhor. Pai, para não desanimarmos, para não desfalecermos. Senhor, porque Tu dizes na Tua palavra que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor, e nós cremos nisso. E também nos diz que Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Senhor, por isso, mantém-nos firmes, Senhor. Firmes no caminho, Senhor. Firmes no Teu propósito. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém.